Imagine que você teve uma ideia brilhante nesta crise de arrumar algum trocado para você conseguir comprar o café da manhã, quem sabe até o almoço e ainda o lanche da tarde, mesmo que não dê para você pagar todas as despesas do seu mês, como água, energia elétrica, internet, telefone, plano de saúde e muito mais coisas tem que se pagar. Mas que dê pelo menos para você pagar o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. A ideia brilhante que você teve para vencer esta crise é sair pelo bosque e com um cesto ou com uma sacola, você agora vai recolher o material precioso para você vender. Você vai recolher as folhas amarelas caídas das árvores. E você vai encher o seu balaio, você vai encher o seu saco, a sacola. E agora, cheio de produtos para venda, você vai em busca de compradores. Você vai oferecer para as pessoas: ei, você aí, não é me dá um dinheiro aí, me compra essas folhas aí. Eu pergunto, fazendo esse tipo de atividade econômica, desenvolvendo este ramo no comércio de vendas, você conseguirá pagar o café da manhã? Conseguirá dinheiro para o almoço e para o café da tarde, o lanche? Ou será que você não consegue nem para uma mariola? Bom, parece à primeira vista que vender folhas caídas de uma árvore não é definitivamente um bom negócio. Parece que as pessoas não vão ter interesse em comprar folhas que caíram de uma árvore. Então você vai ter que pensar em algo mais lucrativo para seu comércio e para a sua sobrevivência, ou pelo menos para auxiliar em parte das despesas que você tem todo mês para a sua sobrevivência. Então você pensa, peraí, as pessoas não estão querendo comprar as folhas secas que caem da árvore. Quem sabe as pessoas possam querer comprar as mudas de plantas para fazer um jardim. E agora você investe nisso. Você vai buscar no mato mudas de plantas. E também, da mesma forma, vai oferecer para as pessoas. Claro que não exatamente como as folhas secas, as quais não despertaram nenhum interesse em compra por parte de nenhum possível comprador. É claro que pelo menos vender mudas de plantas. Pode ser que você consiga vender pelo menos uma por semana e garantir o dinheiro pelo menos de uma bananada. Agora, você vai nessa escalada. Você vai buscando coisas que têm mais apelo, em que as pessoas precisam comprar ou querem comprar, ou pelo menos se sintam incentivadas a comprar. E conseguindo vender uma muda de plantas, certamente agora as pessoas vão precisar de água para regar suas plantas. E você está chegando em um material um pouquinho mais valioso, um pouquinho mais valioso do que folhas secas caídas no chão ou mudas de plantas. Você está chegando na água. E aí? Agora você vai oferecer água às pessoas para regar as plantas. E as pessoas vão dizer, olha, eu não vou comprar a sua água para regar as plantas, porque eu estou precisando de água para tomar banho. E você vai dizer, então, já que não é para a planta, é para você. E sou eu que estou fornecendo, eu que tenho a água, eu vou te cobrar um pouquinho mais caro. E essa pessoa agora vai se disponibilizar a pagar pela sua água, porque ela precisa tomar banho. E logo em seguida você percebe também que além do banho as pessoas usam água para lavar a casa, usam água para lavar carros, lavar objetos, além de se banhar. E você vai perceber também que as pessoas usam água para fazer comida. E você pode então valorizar mais ainda o seu produto. É um produto bem valorizado. Chega ao ponto de que se a pessoa estiver com sede e precisar beber dessa água, você pode oferecer, então, este produto por um preço bem mais elevado. Imagine que a pessoa está no deserto e já tem 1 dia e meio que ela não bebe água, ela está morrendo de sede. E essa pessoa está no deserto porque ela foi cavar pepitas de ouro e achou um saquinho cheio de pepitas de ouro. A pergunta é, quanto vale 1 litro d'água
em face a um saquinho cheio de pepitas de ouro. Se você tiver um rio do seu lado, um rio com água potável, é claro que o seu litro d'água não vai valer nada diante de um saquinho cheio de pepitas de ouro. Mas se você estiver no deserto, um dia e meio com sede, precisando tomar água, e se você tiver não um saquinho de pepitas de ouro, mas se você tiver uma caixa grande, cheia de ouro, certamente você irá valorizar mais a água do que o ouro, porque você vive sem ouro, mas você não vive sem água. Eu parti de um raciocínio bem infantil, um raciocínio bem modesto, um raciocínio bem simples, citando folhas secas caídas no chão, para que você entenda o que é valor de uma mercadoria. E este raciocínio nos leva, então, a observar que a água, ela pode ser muito preciosa, na medida em que as pessoas, primeiro, precisam, é de vital importância a água, e segundo, de que a pessoa não tenha de onde tirar essa água, a não ser de você que está vendendo. Mesmo que você não seja tão maquiavélico, mesmo que você não seja tão terrível, tão mau, a ponto de ter ideias desse tipo, saiba, e você não deve se esquecer, o mundo jaz no maligno. As pessoas que comandam o mundo são pessoas assim como Hassatã. Essas pessoas são do mal. Essas pessoas trabalham com a sua mente buscando cada vez coisas mais terríveis para aplicar contra a humanidade. E esta questão envolvendo a água tem sido um dos alvos e objetivos desta elite global. Por quê? Porque a água é o bem mais precioso na atualidade, já que está sendo controlada a níveis nunca antes imagináveis, a ponto de que uma boa parte das fontes d'água no planeta estão hoje sendo e cada dia mais sendo envenenadas, estragadas, para que a população não tenha onde recorrer. Leis estão sendo feitas e no Brasil já estão prontas e valendo, em que a pessoa não pode cavar poço, a não ser que tenha, primeiro, autorização do sistema, segundo, muito dinheiro, porque a cada dia fica mais caro o trabalho de se cavar poços em busca d'água. Algo que é vital para as pessoas, é necessidade básica para a sobrevivência de qualquer organismo vivo e também de nós que somos humanos e somos organismos vivos. A água tem sido objeto de cobiça da elite global, que cansou de nos vender porcarias, lixos, lixos e mais lixos, e agora está imbuída, empenhada na missão final, derradeira, de tomar de uma vez por todas a água no planeta e nos deixar refém, a ter que pagar quanto eles quiserem pela água. Inclusive, você vai ver aqui ainda hoje, em certos lugares do planeta, 1 litro d'água já é o equivalente a 5 litros de leite. Mas isso é mais para frente. Vamos a uma reportagem da televisão russa, que fez uma reportagem sobre o México. E no México, as coisas não estão boas em relação às questões envolvendo recursos hídricos. Por quê? Porque não tem chovido? Não. A natureza continua a mesma, mas porque homens violentos têm se apoderado deste bem precioso. Acompanhe. Privatización de la gestión del agua se ha convertido en México en un problema que se repite con frecuencia, en concreto en el estado de Quintana Roo, un lugar muy popular entre los turistas. Estos procesos conllevan el aumento de las tarifas. Además, los activistas consideran que detrás de estas situaciones existe el interés de las empresas económicas en connivencia con la clase política. Nuestra corresponsal Emma Torres nos explica más detalles y opiniones. Antes dos mais detalhes com o repórter, eu penso que é importante intervir para que você venha observar, dentre as informações da âncora, ou seja, a mulher do telejornal, que ela passou para nós, você veja que ela fala que existe um vínculo, existe uma maquinação entre as empresas interessadas no monopólio
as empresas interessadas em serem donas da água e os políticos. E por que isso? Porque há necessidade de que as leis venham amparar o que esses homens querem fazer. A situação é mais ou menos assim. As leis são instrumentos do sistema para resguardar o sistema de ações populares, para se prevenir de que as pessoas queiram fazer algo. E este algo fica tipificado como errado, para que as pessoas não façam. Por outro lado, a lei regulamenta a favor de que só uma classe de pessoas, um tipo de cidadão, e neste caso, na maioria das vezes, nem pessoas físicas, mas empresas, consigam atingir esses objetivos. Assim, há a necessidade de que parte desta população ou representações desta populações ligadas às empresas venham a promover, através dos políticos de aluguel, pessoas que foram pagas as suas campanhas para que venham agora a fazer essas leis, venham a conduzir a questão legal, ou seja, a criação de leis, que venham prejudicar o povo, proibir o povo, inibir, coibir, taxar como errados, fora da lei, marginais, infratores, e, ao mesmo tempo, resguardar interesses das empresas. Então, a reportagem já começa alertando para esse aspecto que ocorre no México e que certamente você sabe, ocorre também no Brasil. A necessidade de que políticos preparem leis, como se fosse preparando o caminho para que as empresas venham agora a explorar as pessoas, e neste caso com um bem super precioso. Um bem que não é gerado pelo próprio homem, como, por exemplo, uma roupa, mas um bem que é gerado pelo próprio Criador, a água, e que é dada gratuitamente para todas as pessoas pelo próprio Criador do universo. Quintana Roo es uno de los estados más importantes de México, debido a sus atracciones turísticas. Entre ellas, sobresale a nivel internacional Cancún. Playas privadas, un espectacular mar Caribe, lujosos hoteles, piscinas majestuosas. Esta es la principal cara que se muestra al mundo. Pero dentro de tanta opulencia, la guerra por el negocio del agua ha iniciado con la privatización de este recurso, una práctica que se lleva a cabo en varias localidades. Están procediendo primero en los municipios con más que representan un mejor negocio para cualquier empresa. Primero empezaron en Cancún e Isla Mujeres hace 21 años. La empresa ha dado muy malos resultados y aún así le dan de premio la concesión del agua aquí en Solidaridad, algo que va en contra de muchas leyes. De acuerdo a denuncias de los integrantes de la Asamblea Social del Agua de Solidaridad, la concesión para el servicio de manejo del agua potable pasó del órgano estatal CAPA, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, directamente a manos de Aguacán, sin un proceso de licitación y con el apoyo de las autoridades en votaciones express. Desde que esta empresa tomó el control del servicio, señalan que las tarifas de cobro en el suministro de este líquido se han elevado más para los residentes que para los hoteleros. Lo que viene marcado en el recibo lo tienen que pagar. Si hay alguna modificación o si hay alguna consideración que consideran extremadamente alta, pueden venir a arrimarse a las oficinas y verificar realmente con nuestro sistema. Me están cobrando demasiado. Mis recibos con CAPA eran de 112 pesos, ahora Aguacán un recibo me está cobrando de 800 pesos, 804. Anteriormente me cobró uno de 400 y uno de 300 en un solo mes. Vivo sola, me van a cortar el agua si no pago. Nosotros usamos 100% el servicio de agua potable, no tenemos problemas de cortes, no tenemos problemas de servicio, el servicio es óptimo. Esta situación en Quintana Roo podría parecer un síntoma de un esquema privatizador tendiente a ser replicado en todo el país. Estados como Puebla, Oaxaca y Coahuila experimentan procesos similares, pero todo pareciera indicar que detrás de este proceso privatizador existe un interés económico de empresas, incluso extranjeras, impulsado por la clase política. El edificio que se encuentra a mis espaldas fue construido con recursos públicos y tuvo un costo aproximado a los $5 millones, para después ser entregado a la empresa privada que brinda el servicio del agua, Aguacán. Este palco
montado no México, hoje é o mesmo palco que estará sendo montado no Brasil e já começou a ser montado, estará pronto muito em breve, em que quem gasta mais paga menos, quem gasta menos paga mais, porque o povo paga mais porque paga o que pagariam, por exemplo, os grandes gastadores d'água. No México, a rede hoteleira está satisfeita. O dono do hotel, o gerente, ele não reclama, ele diz que está muito bom e, é claro, ele paga um pouquinho. Enquanto isso, a menina, que é uma cidadã comum da sociedade, ela está dizendo que aumentou 200, 300 e agora 400, 800 e não sabe onde vai parar. E ela disse, não pagar, eles cortam a água. O representante da empresa privada que vende água para o povo, a água que já é do povo, a água foi dada pelo Criador, não se esqueça. Ele agora diz, quem achar que a conta está alta, pode comparecer no escritório, que lá chama oficina, e fazer a sua reclamação, porque estará no sistema. Ele ainda fala que no sistema. E a situação é essa, toda dentro de uma legalidade, porque as leis foram criadas para legalizar em favor do sistema contra a população. Assim, a pessoa tem direito de reclamar do preço da água. Ela vai até a oficina, que é o escritório, e reclama, mas não vai adiantar nada, porque ela vai ter que pagar de qualquer jeito se quiser viver. Nós não estamos falando de roupa para vestir, que ande pelado. Nós não nascemos com roupas. Nós não estamos falando de carro, que ande a pé. Ninguém nasceu com roda nas pernas. Nós estamos falando de água. Mas o povo embriagado pelo sistema do pão e circo não percebe que água é água. É algo singular, inevitável, essencial para a vida, para a sobrevivência de qualquer ser biológico. E aí as coisas tendem a piorar, porque este modelo, aplicado em várias cidades, em várias localidades do México, é um modelo globalizado. É um modelo que, ora, tem se estendido por todo o planeta. E no Brasil, o assunto água entrou em cena há alguns anos atrás. Fala-se muito e repete-se muito uma mentira de crise hídrica, forçando ao povo entender, com a sua mente cada vez mais sensível à alienação, propícia a ser enganado, entender que há calamidade por falta d'água e aceitar qualquer solução que eles derem. E a solução é entrega para os senhores do mundo, entrega para a elite global. O povo questiona e pergunta, peraí, foram feitas ordenanças de que se passasse a água de A para B sem licitação, sem uma legitimidade na área judicial, na área legal. Mas as pessoas esquecem que leis são feitas e mudadas e criadas todos os dias. E essas leis são feitas, mudadas, criadas, justamente por pessoas que são empregados dos senhores do mundo, que estão dominando a água em todo o planeta. Assim, esta reportagem de uma televisão ou de uma emissora lá da Rússia mostra a realidade do México, que as TVs do México não querem, não devem, não podem, não têm interesse de mostrar, de que a situação da água está ficando cada vez mais calamitosa. Até porque as pessoas são obrigadas a pagar por essa água, já que não existe alternativa. Não há como a pessoa fazer uma escolha, tipo, eu quero desse tipo ou prefiro do outro. Não há outro, só há esse tipo. Esta rua de mão única, este caminho sem volta, este beco sem saída, está também acontecendo no Brasil. E as pessoas não dão o mínimo de atenção para quem fala esse tipo de coisa. Parece, na realidade, que se trata de um demente, de um louco, ou pelo menos de um palhaço, que é exatamente o que a Rede Globo quis fazer de mim quando me colocou no seu telejornal, na beira da lagoa, ou seja, da represa, mostrando que a cantareira estava até a boca d'água. Na época em que eles mostravam um braço, um pedacinho da cantareira, que foi esgotado de propósito
e fizeram dali um set de filmagens, um estúdio externo, para que as televisões mostrassem aquele pedaço. E dissesse uma mentira de que não há água em São Paulo, enquanto eu, em plena suposta crise hídrica, fui na própria represa, junto com a minha amadinha, minha esposa, e fizemos as imagens. E mostramos para o planeta inteiro uma verdade diante de um fato mentiroso criado pela mídia em favor dos interesses dessas empresas enormes que estão dominando não somente a água da América do Sul, mas de todo o planeta. Vamos continuar. Si el agua permanece en organismos estatales, pueden ser fiscalizados y pueden ser observados a partir de organismos de la sociedad civil. Si el recurso hídrico pasa a manos de iniciativa privada, va a ser mucho más difícil la fiscalización y la observación del uso del recurso, el destino del recurso. A pesar de los esfuerzos de la ciudadanía para impugnar la concesión en el manejo del servicio del agua, la respuesta de las instituciones aún no es alentadora. Tal parece que así como resulta imposible detener el curso de un gran río, será igualmente difícil frenar y revertir la intervención de empresas privadas en la administración de los recursos naturales del país. E o pior, que essa iniciativa não envolve somente recursos naturais nas mãos de pessoas privadas, de empresas, de grupos que mandam no planeta. Diz respeito ao principal meio natural de sobrevivência, a água. Eu repito, insisto, não estamos falando de qualquer coisa. Não é esmalte para as unhas. Não é qualquer coisa supérflua, é água. Água essa que, segundo a orientação deste rapaz, que está defendendo o interesse comum, o interesse social e da população, uma vez de posse da iniciativa privada, fica impossível qualquer tipo de fiscalização. E este é um caminho sem volta. Por quê? Porque uma vez entregue, jamais volta para o domínio público. E a fiscalização se torna impossível porque a população não elegeu o dono da empresa que comanda a água. Enquanto este bem vital, importante para a sobrevivência de qualquer ser humano, de qualquer ser biológico, ele está nas mãos do governo, é legítimo de que a população esta que elegeu seus representantes, venham a fiscalizar, cobrar. Mas no momento em que foi entregue agora a pessoas particulares, ninguém tem mais esse direito. E assim, vão fazer o que quiser. Até onde a pessoa pode sobreviver sem beber água? Até onde o ser humano consegue resistir a tudo isso? E quando eu falo que há uma conivência e é necessária, juntamente com os políticos, é justamente para prevenir que as pessoas não tenham outra fonte alternativa da água. Tanto que, em alguns lugares, existem leis proibindo a coleta de água da chuva. É proibido. A pessoa que coleta a água da chuva, ela é infratora, ela é criminosa. Por quê? Porque simplesmente a lei diz que não pode fazer desta forma. E tudo que a lei proíbe, tudo aquilo proibido por lei, se feito por uma pessoa comum, cidadão da sociedade, este se torna marginal. Agora vamos ver uma outra reportagem na Europa sobre a questão envolvendo a defasagem no preço de derivados do leite e do próprio leite. Então os fazendeiros foram às ruas para reclamar. O teor da informação que eu quero que você observe não é sobre se é justo ou não reclamar do preço do leite. Mas o que eu quero que você veja está nas entrelinhas, que você observe que o preço da água naqueles locais está custando 5 vezes mais do que o preço do leite. É este o ponto que eu penso que é principal para você observar e saber que no Brasil, muito em breve, também vai ser assim. A água vai estar muito mais cara do que qualquer outro bem, qualquer outra coisa que você precisa, porque ela é de vital importância. A água é a água.
a folha seca caída no chão. É a folha seca caída no chão. Na Holanda, existem custos mais altos quando comparados com os nossos colegas europeus. É por essa razão que estamos aqui. Temos de vender 5 litros de leite para conseguir comprar 1 litro de água. Temos de vender 5 litros de leite para conseguir comprar 1 litro de água.